Fala pessoal, beleza? Vamos agora para a correção da questão número 6 da prova da UFPR 2024. A questão é essa daqui, ó. Tá na tela para vocês aí. Considere a função f de x igual a menos x ao quadrado mais 6x menos 8. No plano cartesiano, sejam P e Q as intersecções do gráfico de f com o eixo x. Né? Informação chave. Sendo R igual a e B, que esse A e B aqui são coordenadas desse ponto R. Um ponto do gráfico de f com B maior que zero, assinale a alternativa que corresponde ao maior valor numérico possível da área do triângulo PQR. E agora? Deu apenas informações ali sobre uma função, beleza? Está descrita a funçãozinha aqui linda. Tem dois pontos dessa função. O enunciado disse que intersectam o eixo x, beleza? E diz que tem um outro ponto aqui, um tal de ponto R, com duas coordenadas desconhecidas, que também faz parte dessa função, quer dizer, é um ponto dessa função. A gente sabe que uma função, nesse caso aqui, quadrática, que descreve uma parábola, é uma infinidade de pontos ligados entre si. E disse aqui só essa informação aqui, que o B, quem que é o B? É a coordenada y desse ponto R, é um número positivo, né? Porque é maior que zero. E aí no final, falou aqui para nós assinalarmos a alternativa que corresponde ao maior valor numérico possível da área do triângulo PQR. Como assim? Que triângulo? Como é que eu vou saber montar um triângulo ali? Então, galera, a chave fundamental para resolver essa questão era conceber a imagem, a figura, a representação gráfica da parábola dessa função. Eu vou reescrevê-la aqui. A f de x, nossa função base dessa questão. Menos x ao quadrado mais 6x menos 8. Essa função quadrática, primeira coisa, ela descreve uma parábola. Como é que eu sei disso? Porque tem aqui um elemento x ao quadrado nela. Agora, essa parábola ela é daquele jeito, com concavidade para cima ou concavidade para baixo? Pô, professor, a gente já sabe que quando o coeficiente quadrático, que é o número que acompanha o x ao quadrado, é o coeficiente quadrático, quando ele é negativo, eu sei que a parábola é, como alguns dizem, com a boquinha para baixo, assim, tristinha, né? Negativo é triste, positivo é feliz. Então, eu sei que a concavidade dela é para baixo. Beleza, isso eu já sei. Então, para a gente começar a esboçar essa parábola no plano cartesiano, vou fazer aqui a nossa parábola bem garranchosa. Até saiu mais ou menos aqui, beleza? Essa aqui deu certo. No plano cartesiano, beleza. Isso aqui eu já sei, por esse menos aqui. Agora, onde que está esse raios aqui? Tá para cá? Tá aqui num quadrante intermediário entre o positivo de x, de positivo e negativo do x? Tá só no negativo? Tá aqui só no positivo? Quer dizer, onde é que ela tá? Nós sabemos, pelas informações do enunciado, que essa função do segundo grau, com certeza absoluta, se for igualada a zero. O que significa igualada a zero? Quando você iguala f de x a zero, significa a reflexão ou a projeção da tua função no eixo y. Né? Nós temos esse entendimento. F de x é a projeção da tua função no eixo y. Se ela tiver duas raízes, como assim raízes? Se você igualar isso daqui a zero, e você tiver lá o x1, um resultado numérico, e o x2, outro resultado lá numérico, significa que essa função intersecta o teu eixo x em dois pontos. Porque pensa, né, galera? Se o teu f de x, que é a projeção do eixo y, vale zero, não é a projeção aqui do y zero? Se tem duas raízes, intersecta em dois pontos. Então, isso já nos foi informado. Disse que P e Q são intersecções no gráfico de f. Então eu sei que tem dois pontos de intersecção aqui. Aí você pode interpretar aqui como P e Q, ou o contrário, aqui como Q e aqui como P. Tá? Isso aí vai ser indiferente para a nossa análise. O importante aqui, você identifique isso daqui. Tem dois pontos, intersectam o eixo das abscissas. Tá bom. Mas agora sobre esse ponto R, aqui está falando, sendo R um ponto do gráfico, o que significa ser um ponto do gráfico? Galera, significa que o ponto R, ele está em algum lugar em cima desse gráfico, ou seja, suas coordenadas se encaixam perfeitamente aqui na nossa função quadrática. Agora, em que raio de posição está esse R? Está aqui, está aqui. Será que ele está aqui? Ele está aqui. Será que ele passa lá depois que a função vira negativa aqui para o x? Quer dizer, onde que ele está? Tem uma dica. Olha só. É dado as coordenadas aqui do ponto R. Certo? Então, falando sobre coordenadas agora. Vamos entrar nesse parênteses sobre coordenadas. O ponto P vai ter suas coordenadas. Vou deixar dois espacinhos aqui para elas. O ponto Q
também vai ter suas duas coordenadas x e y. E o ponto R vai ter, da mesma forma, suas coordenadas. Lembrando que a primeira coordenada é sempre a coordenada x, a projeção desse ponto no eixo x, e a segunda coordenada é sempre a projeção desse ponto no eixo y. Eixo das ordenadas, né? Lembrando, eixo das abscissas, eixo das ordenadas. E que nós já sabemos aqui de cara. Ora, a projeção do P e do Q no eixo y é 0. Então aqui eu já sei que é 0 e 0. Tá? Eu posso dizer aqui que a coordenada do eixo, no eixo x do ponto P pode ser chamada como px e aqui pode ser qx. Mas na verdade, nós já sabemos, e preste bem atenção, nós já sabemos que a coordenada x, olha só, onde está em x, p e q, é exatamente, ou são exatamente, as raízes da minha função quadrática. Então eu vou colocar aqui como x1 e x2. Eu sei que quando eu igualar esse trem aqui a 0, eu vou ter duas raízes. Com certeza eu vou ter duas por causa dessa informação. Uma delas vai ser a coordenada x do P, ou, quer dizer, e a outra vai ser a coordenada x do ponto Q, ou vice-versa. Tá. Agora, e as coordenadas do ponto R? O enunciado me informou que ele tem um Rx, que é dado como A, e um Ry, que é dado como B. Agora, veja que aqui é falado, ó, com B maior que 0. Eu sei que esse número aqui é o número positivo. E esse número B representa a coordenada y do ponto R. Ora, onde é que estão as projeções positivas de y? É daqui para cima, né? Daqui para baixo são as coordenadas negativas do eixo y. Ou seja, eu tenho a certeza agora que o meu ponto R ele está em algum lugar daqui, ó. Ou daqui, aqui, aqui, até aqui. Né? Ele permeia essa curvinha aqui entre P e Q. Tá, isso aqui eu deduzi por essa informação, que B é um número positivo, que está escrito aqui. Mas onde que ele está? Olha, agora você tem que terminar de ler o enunciado para entender exatamente o ponto que ele está. Olha que sutil. Veja que eles disseram aqui, a cenário alternativo que corresponde ao maior valor numérico possível da área. Quando está falando em valor numérico de área, aqui é uma informação adimensional. Quer dizer, não foi expresso nenhuma unidade, nenhuma grandeza física para expressar esse valor. Quer dizer, apenas o valor numérico da área, a maior possível, do triângulo PQR. Veja ali os pontos PQR. Eu consigo formar triângulos ligando os pontos PQR? Claro que consigo. Né? Se você pegar aqui e ligar esse com esse, né? Ele formou aqui, ó, vou tentar fazer aqui, aqui e aqui. Deu um triângulo. Agora comece a fazer testes, é isso que você vai imaginar, né? Conceber em sua mente. Imagine que o R está bem pertinho do P aqui. O que acontece com esse triângulo? Ele vai ter um tamanhozinho medíocre aqui, assim, né? Medíocre entre aspas. O que acontece? Se você começa a subir esse R aqui, o triângulo ele não vai ficando com uma área maior? Yes. Se ele vai subindo, ele vai ficando com a área cada vez maior. Quando ele chega aqui no pico, aquele pontinho da montanha-russa lá que o carro para, ele vai formar um triângulo aqui, bem lindo e perfeito. E nós conseguimos notar que esse é, evidentemente, o maior triângulo possível. É só você pensar, ó, abaixa o R aqui um pouquinho, que é a mesma coisa que você trazer ele para cá. Né? Se nós imaginarmos aqui um eixo de simetria nessa imagem, deixa eu tentar fazer aqui um pouquinho mais retinho. Aqui tá bom, imagina um eixo de simetria bem vertical, né? Que aqui tá bem zoado, assim, ó, beleza. O R vindo para cá, você começa a ter aqueles triângulos menores. E o R vindo para cá, você começa a ter esses triângulos menores. Definitivamente, o ponto que você consegue o maior triângulo PQR é nesse pico, nessa pontinha aqui do teu gráfico de f de x. E esse pico, essa pontinha, esse único ponto aqui que reflete apenas uma coordenada y do gráfico de uma função quadrática é chamado de vértice. Vértice. O vértice da tua função será exatamente esse ponto R aqui, tendo como base que nós queremos o maior triângulo possível. Beleza, cheguei nessa dedução, cheguei nessa conclusão. Eu vou descobrir a coordenada aqui do P, do Q e do R e vou calcular qual que vai ser a área desse triângulo. A área do triângulo já está na ponta da língua, né? A área do triângulo é sempre sua base vezes a altura dividido por 2. Coloquei B e o H maiúsculo para não confundir com esse monte de B e A que nós já temos aqui, né? Esses B's aqui do nosso problema, da nossa questão. Então, beleza. Eu vou descobrir agora as coordenadas do P e do Q. Já sei que
y deles dois é 0, vou descobrir as coordenadas x. Quem são as coordenadas x de PQ? As raízes da minha função. Então eu vou pegar a minha função, copiar e colar ela lá embaixo aqui, não muito embaixo, né? Aqui, e vou igualar ela a 0. Dessa forma eu vou extrair as raízes dela e, consequentemente, essas informações de coordenadas x desses pontos ali. Beleza, trazendo para os coeficientes a, b e c. Aqui tem que tomar cuidado, e eu acho isso bem recorrente nas questões, pelo menos da UFPE que eu tenho visto. Os elaboradores das questões, eles costumam inserir aqui A minúsculos e B minúsculos como variáveis de coordenadas, como variáveis de pontos ou coisa assim, né? Colocar no meio aqui um A e B. Por quê? Porque nós estamos acostumados a trabalhar com os coeficientes, né? Coeficiente quadrático, coeficiente linear e termo independente, os coeficientes da nossa equação de segundo grau, como A, B e C também. Então isso aqui é interessante, para variar a atenção do candidato, para ver se você não vai se confundir esse B com esse B. Esse B aqui não tem nada a ver com isso aqui, tá? Como é que nós chamamos? Esse B aqui é a coordenada y do ponto R. E esse B aqui, que eu estou escrevendo em verde agora, é o meu coeficiente linear da minha função quadrática. Então, são coisas distintas. Agora nós estamos extraindo as raízes da minha função quadrática. O coeficiente A, coeficiente quadrático, é menos 1. O linear é 6. E o termo independente é 8. Como é que eu extraio? Menos não, né? Menos lá na frente. B ao quadrado menos 4AC. Eu vou colocar esses valores aqui, fins didáticos. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Beleza? Nós chamamos também isso aqui de discriminante delta. Beleza. O delta vai ser 6 ao quadrado, 36, menos 4 vezes menos 1, dá mais 4. Mais 4 vezes menos 8, menos 32. O nosso discriminante é 36 menos 32, que é 4. Dá até um alívio quando a gente vê assim, um delta tão tranquilo desse aqui, né? Porque a gente sabe que nós vamos ter pouco trabalho e gastar poucos neurônios para calculá-lo ali, para encontrar as raízes. Beleza. A primeira raiz, vou colocar aqui x1, x2. Professor, por que você não coloca direto? Eu nunca faço as coisas direto, porque eu já vi algumas explicações em vídeos e tudo mais, e é na matemática básica que eu percebo que o pessoal tem mais dificuldade. E eu já dei uma olhadinha assim, que quem realmente vem buscar essas resoluções aqui por esses canais, tenta entender da melhor forma possível, da onde que o professor tirou aquilo. Para alguns é muito óbvio, para outros, às vezes, né, não estão muito acostumados a trabalhar com isso. Então eu gosto de trabalhar assim um passo a passo bem descritivo, bem na matemática básica, porque eu acredito que eu posso estar ajudando alguns já nesse sentido. Como é que é a nossa fórmula? É menos B, nesse caso aqui, mais a raiz do discriminante, sobre 2A. Eu vou dar um de preguiçoso aqui, vou copiar essa aqui do lado e vou trocar o sinal, né? Beleza? Agora veja, a nossa primeira raiz, substituindo os valores, coeficiente linear, menos 6, vou fazer na outra aqui também, ó, vou fazer um de cada vez. Menos 6, aqui, mais raiz quadrada de 4, é 2, né galera? 2 vezes 2, 4, então 2. Aqui é menos 2. Esse jeito de calcular, assim, x1 e x2, raízes de uma equação, do segundo grau, lado a lado, é muito seguro, vamos dizer assim, principalmente em prova de vestibular. Às vezes a galera negligencia certos passos em questões assim, tipo, vai fazendo rapidão, já sei, tchau. Galera, chega na hora de uma prova, se você nunca fez um vestibular, não caia nesse erro. Quem já fez aí várias provas, já fez vestibular antes, sabe. Chega na hora, você sabe tudo. Chega na hora de fazer a prova, cara, é impressionante. A tensão, o nervosismo, o tempo correndo ali, te faz parecer um ignorante. Então, quanto mais resumidinho, mais tranquilo, mais, assim, menos exigência dos seus neurônios você ter, melhor vai ser para você, vai por mim. 2A é 2 vezes menos 1, que dá menos 2 em ambos os casos. Agora veja, a primeira raiz dessa função é menos 6 mais 2, que dá menos 4. Menos 4 dividido por menos 2 dá mais 2. E aqui, menos 6 menos 2 dá menos 8. Menos 8 dividido por menos 2 dá mais 4. Beleza. Descobrimos as nossas raízes, ou seja, descobrimos os pontos ali, coordenada x, do P, que 2 e 4. Podemos até substituir aqui, ó. Descobrimos que essa vale 2 e essa vale 4. Beleza? Aqui, ó. 2 e 4. E agora?
o cálculo da coordenada x do ponto R ele é completamente dispensável, porque o que isso daí vai me informar? Não vai me ajudar a calcular a área do triângulo. Para calcular a área do triângulo, eu preciso de base vezes altura. E essa distância aqui, da metade da base do triângulo, não vai me ajudar em muita coisa. Nós já sabemos, né, que esse ponto médio aqui, ó, entre 2 e 4, é lógico que está no 3. Então nós já sabemos aqui que a coordenada x do R é 3. Tá? Nós precisamos dessa coordenada y, para descobrir, consequentemente, qual que é a altura do triângulo. Né? Ó, essa coordenada aqui não corresponde à altura do triângulo, aqui, ó. Né? Beleza? Então vamos descobrir ela. Para descobrir a coordenada do vértice de um ponto, quer dizer, do ponto vértice da função, nós temos fórmulas. É legal que você chegue já na sua prova com essa fórmula memorizada, né? É bem interessante. Vou pegar um espacinho aqui e vou colocar essas fórmulas de vértice. Primeiro, xv. A coordenada x do vértice da função de uma parábola pode ser obtido pelos coeficientes b sobre menos b sobre 2a. Quer dizer, o coeficiente linear, o inverso do coeficiente linear, dividido por 2 vezes o coeficiente quadrático. Só que eu tenho certeza que a galera assim tem, alguns até tatuado, assim, né? A galera tem isso aqui gravado em algum lugar do caderninho lá do ensino médio. Tem. E a coordenada y, que é o que nos importa aqui, xy, é dada pelo inverso do teu discriminante sobre 4a. Aí assim, galera, existe um modo de chegar, se chegar nessas fórmulas aqui, sem memorizar, sem lembrar delas. Tipo assim, vamos fazer de conta que você chegou lá na hora da prova e se esqueceu as fórmulas do vértice da função quadrada, da parábola. E aí você vai tentar deduzir isso daqui da fórmula da função genérica, que é qual? f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Você vai conseguir chegar nisso aqui numa dedução lógica, né, para assumir valores, chegar nessa fórmula a partir disso aqui, você vai conseguir. Tá? Essas deduções são tiradas da manipulação dessa função genérica. Mas aí a gente chega naquele ponto crítico, quer dizer, o que eu posso e o que eu não posso, o que eu preciso e o que eu não precisaria saber para resolver essa questão aqui no vestibular. É recomendado que você já soubesse isso aqui de cor. Tá? Não é difícil, são fórmulas bem básicas. E se você fosse deduzir elas a partir disso aqui, isso ia te dar um trabalho em demasia, ia ser um trabalho muito além do necessário. Né? Então, existem N fórmulas de resolver essas questões, mas algumas são inviáveis, são muito longas. Então, assim, a gente dispensa alguns conhecimentos em memorização de fórmulas, mas algumas são essenciais. Assim como tenho certeza que alguns, às vezes tem alguns macetes. Não, se pegar esse coeficiente e jogar ali, pá, você já resolve isso aqui em 15 segundos. Legal, mas eu estou falando assim para quem, né, tem aí um tempo limitado de estudo, estuda como uma pessoa normal, não quer memorizar um carretel de fórmulas e quer pelo menos ter apenas uma base. Então nós vamos seguir por esse entendimento aqui, beleza? Vamos puxar essa galera aqui para o lado. O que nós precisamos? Ó, a coordenada x do vértice, que é o R, nós já temos. xv nós já temos aqui, que é 3. Se você substituir aqui os valores aqui, ó, esse menos b, que é o 6 aqui, ó, menos 6 sobre 2a, o a é menos 1, você vai ver que dá 3. Mas agora nós queremos saber qual é que é a coordenada y desse vértice aqui. Então, a coordenada xy do ponto R ali é o inverso do discriminante. Agora, atenção, hein? Cuidado aqui, galera, para não substituir o teu delta aqui por 2. Aqui no Bhaskara, nós substituímos por 2 porque é a raiz do discriminante. O nosso discriminante mesmo, discriminante, ele vale 4. Então é menos 4 sobre 4a. O a, nós já vimos lá, o coeficiente quadrático é menos 1. Então, a coordenada xy vai ser menos 4 sobre menos 4. Né? 4 vezes menos 1 é menos 4. Menos 4 sobre menos 4, menos com menos dá mais 1. 4 dividido por 4, 1. Beleza, descobrimos aqui o nosso B. Nosso B vale 1. Portanto, essa altura aqui do nosso triângulo vale 1. Agora, o que nós temos aqui? Enfim, né, chegamos aqui na área do nosso triângulo. Vou fazer aqui no meio. Eu não gosto de sair aqui na horizontal da resolução. Vamos abrir um espaço aqui para essa galera. Eu vou colocar o nosso triângulo ali, o triângulo que nós acabamos deduzindo.
ele tem esse ponto aqui, que é a base dele, que nós vimos que vai do 2 até o 4. A diferença entre 2 e 4 é 2. Sua base vale 2. E a sua altura é exatamente esse valor da coordenada y do R, que vale 1. Um triângulo bem ridículo. A área desse triangulinho aqui é a base vezes a altura sobre 2. Da onde que você tirou isso aqui, professor? Eu estou aí faz tempo que eu não estudo, eu não me lembro de onde que é a área do triângulo. Galera, a área de qualquer triângulo, pensa só. Como é que você faz a área de um retângulo? Você faz base vezes altura. Né? Você tem o valor lá, então se a base aqui vale 4, aqui vale 2, a área é 8. Um triângulo, no caso de um retângulo, retângulo, não é metade disso? Então é base vezes altura sobre 2. Beleza, professor, mas aqui não é um triângulo retângulo. Mas imagine que ele fosse. Imagine que você pega esse ponto R aqui, ó, e puxa ele exatamente aqui, ó, com a mesma coordenada 4 aqui do QX, e liga ele até aqui, ó. Você vai ter aqui um triângulo retângulo exatamente com a mesma área. A área de qualquer triângulo pode ser obtida dessa forma. Quando você usa a dimensão altura, você está compensando essa não linearidade aqui de 90 graus interno no triângulo. Beleza? 2 vezes 1, ou no caso aqui, né, vamos simplificar aqui de uma vez. Simplifica aqui esse 2 com 2, vai ficar 1 sobre 1, que é 1. Portanto, a área desse nosso triângulo vai ser 1 adimensional, não é 1 centímetro, nem 1 milímetro, nem 1 metro, nem nada. É apenas 1 do gráfico do nosso plano cartesiano. Está lá aqui, gabarito resposta A igual a 1. Beleza? Essa foi a questão 6. Se você tiver alguma dúvida, uma observação, uma crítica, quiser xingar nos comentários, qualquer coisa, fique à vontade, seja livre. E nós resolvemos essa daqui. No próximo vídeo eu vou resolver a próxima questão 7. Valeu!